Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma live que a gente vai trazer para vocês aqui. Hoje com o tema Negócios, Família e Espiritualidade. E nós vamos receber hoje um grande pregador, um grande agropecuarista de Goiás, o Sérgio Arocas. Já ele está entrando aqui. Vou adicionar ele aqui para a gente começar. E para você, Sérgio. Boa noite, Sérgio. Boa noite, meu amigo. Prazer enorme estar com você nessa tarde e com todas essas pessoas maravilhosas que estão nos acompanhando. Alegria imensa. Amém, cara. Tá me ouvindo bem? Sim, tá ótimo. O áudio está perfeito. Perfeito. Sérgio, muito obrigado pela sua disponibilidade de fazer esse bate-papo com a gente aqui, de trazer algumas reflexões, né, que as pessoas vão ver agora ao vivo e depois vai ver depois, para a gente falar um pouco sobre família, sobre negócios e sobre espiritualidade, porque são assuntos que eu digo que são intrínsecos, né? Não dá para a gente separar. Vou viver só pensando na família, esquecendo os negócios, esquecer de Deus. Vou viver só em Deus, esquecendo da família, esquecendo dos negócios. Ou vou viver só através dos negócios, esquecendo dos outros, né? Então a gente vai fazer esse bate-papo aqui. Então, mais uma vez, obrigado, Sérgio. Então, para a gente começar, Sérgio, eu queria que você se apresentasse. Quem que é o Sérgio Arocas, que a gente conhece muito como pregador? Quem que é o Sérgio pai? Quem que é o Sérgio agropecuarista, servo de Deus? Conta pra gente aí, Sérgio. Que bênção. Olha, você foi muito feliz na escolha desse tema. Na verdade, é um tripé, né? Que faz parte de toda a estrutura da nossa vida, né? Família, negócio, espiritualidade. Se uma dessas coisas não for bem, acaba atingindo as outras, né? Então, para quem não me conhece ainda, Sérgio Arocas, eu vou fazer agora sexta-feira, dia 8 de dezembro. É uma honra para mim ter nascido nesse dia, dia da Imaculada Conceição. Que bênção! Vou completar 47 anos, sou casado há 21 anos e há 26 anos sou missionário, pregador, mas também sou pai, sou empresário, trabalho no ramo do agronegócio. Uma coisa que iniciou na minha vida desde os 7 anos de idade, mas que eu pude assumir diretamente mesmo no ano de 2005. De 2005 para cá, a minha atividade principal é o agronegócio. E concilio o estudo com a família. Eu tenho 4 filhos. Miguel Arcanjo, que está com 18 anos, fazendo medicina em Ribeirão Preto. A Maria Clara, que tem 16 anos, e é um milagre enorme na nossa vida, porque é uma menina que foi curada de um câncer que foi desenganado por muitos médicos, né? E hoje a gente tem a graça de ter essa filha restaurada. E a Maria Cecília, que é minha rapinha do tacho, que está com 4 aninhos. E na pandemia também minha esposa estava grávida de 4 meses. E a gente perdeu uma criança, mas ali já era uma alma, então a gente tem certeza que nós temos a glória de Deus, um anjo, um filho intercedendo no céu, né? Com a nossa fé. A Igreja Católica desde 1996, entrei para a igreja, não tinha crisma, não tinha primeira comunhão, fui crismado, recebi a primeira comunhão e 2 anos depois já estava pregando a palavra de Deus. Então, isso é um pouquinho do Sérgio Arocas para vocês. Ô, Sérgio, você tem vivo na sua casa o milagre, né? Você teve essa experiência com Deus, mas como foi a sua experiência com Deus para você sentir esse chamado de levar a palavra de Deus, Sérgio? Com tanta unção, a gente vê tanto que você impacta vidas com a sua palavra.
É verdade. Deus é maravilhoso. A vida da gente muda e toma direções que a gente nunca imaginou. Com 19 anos, eu era um jovem, assim, rebelde. Eu dei muito trabalho para minha mãe. Eu perdi meu pai com 5 anos de idade. Meu pai foi morto, ele foi assassinado por uma pessoa casada com a irmã da minha avó. Era um tio e padrinho do meu pai. Então, isso mudou o rumo da nossa vida. Minha mãe ficou viúva com 24 anos. Meu avô perdeu o único filho. A minha avó desenvolveu um tumor por conta de tanta tristeza que ela passou. Então, eu tive assim, uma infância, uma juventude bem complicada, até por conta desses traumas, né? Com 19 anos, eu era roqueiro, gostava de ouvir uns rock pesado, Faith No More, Iron Maiden, AC/DC, Black Sabbath. Black Sabbath é pesado, Assim, hein? pesada, né? E skatista. Então, me contaram que o Papa ia estar no Serra Dourada, Papa João Paulo II. O Um Santo amigo João me Paulo convidou, II. eu falei, vamos lá ver qual que é desse Papa. E fui lá de skate. E fiquei ali só observando de longe, ali de cima do viaduto. E o Papa fez todo o discurso, fez toda aquela missa linda. E eu ali meio só observando. De repente o Papa entrou no Papa Móvel e passou na minha frente. Eu fiquei assim a 2 metros do Papa. Hoje, olhando para essa situação, eu me lembro da palavra que fala que até a sombra de Pedro curava as pessoas. E o Perfeito. Papa, a palavra Papa, Pedro, apóstolo, príncipe dos apóstolos. Quer dizer, Pedro passa mais uma vez e eu acredito que eu fui curado. A minha cura começou ali. Aquilo despertou em mim um desejo de conhecer a Igreja Católica. Aí eu passei a ir à missa. Da missa me convidaram para o grupo de oração. Do grupo de oração eu fiz o seminário 1 na Renovação Carismática Católica. E ali minha vida tomou outra direção, né? Eu fui crismado. Logo após a minha crisma, me convidaram para ser catequista. E eu comecei a estudar mais a Bíblia, a doutrina da Igreja Católica, né? Eu acabei depois sendo ministro de Eucaristia, ministro da Palavra. Pude fazer também um curso de teologia completo pela Diocese de São Luís de Montes Belos. E ali entrou a missão na minha vida e, graças a Deus, nunca mais parou. Hoje, eu não consigo desassociar a minha vida à missão. E eu digo para as pessoas... E Deus vem te usando, né? De tal Verdade. forma que a gente vem percebendo como você tem o poder da palavra, o Espírito Santo age através de você para impactar vidas. Um detalhe da sua fala, Sérgio, que eu achei que é muito interessante, quando você fala que o Papa passou e você teve experiência com Deus só com vamos dizer assim, só com a sombra do Papa. Para quem for nos ouvir depois, ou quem está nos ouvindo, que não tem, ou que não teve essa experiência com Deus, é impressionante. Chega a ser assim, inexplicável para a gente narrar como, vamos dizer assim, esse primeiro amor, esse primeiro contato com Deus. Então, assim, se você que está nos ouvindo ainda nunca teve essa experiência, o que eu posso te dizer, peça para Deus te tocar, peça para Deus agir na sua vida, que eu não tenho dúvida, ele vai agir, você vai sentir uma coisa, eu não estou dizendo emocional, estou dizendo assim, espiritual mesmo. Você vai sentir a presença dele, que a sua vida vai ser, da mesma forma que foi com o Sérgio, aconteceu comigo, ela vai ser transformada e não tem como você olhar para trás, né, Sérgio? Ah, não tem mais, sabe? Eu, graças a Deus, assim, a gente é falho. Eu, a cada dia que eu me aproximo mais de Deus, eu percebo o tanto que eu ainda estou longe de ser aquilo que Ele deseja que eu possa ser, né? Mas eu, dentro da minha miséria, dentro das minhas limitações, eu quero estar nesse caminho, quero estar o resto da minha vida falando de Deus e conciliando isso com os negócios e com a família. É uma coisa que eu posso testemunhar. Tem gente que fala, é como se o ser humano pudesse fazer uma coisa só na vida, né? Se ele é empresário, ele não pode ser outra coisa. Se ele é da igreja, ele também não pode trabalhar, não pode fazer outra coisa. Dá para ser família,
dá para ser missionário e dá para ser empresário ao mesmo tempo. Deus nos dá essa graça, esse equilíbrio para a gente conciliar tudo isso. E hoje eu não me vejo em outra vida a não ser essa, né? Eu sou muito grato a Deus por essa vida que eu tenho. Ô, Sérgio, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente está falando dessa importância, dessa integração entre a família, Deus e os negócios. Eu percebo que, como eu sou professor de administração, tenho contato com muita empresa aqui em Paranaíba, eu percebo que tem muitos empresários ainda que colocam, vamos dizer assim, o lucro. Claro, uma empresa privada, ela vive de lucro, mas o lucro é consequência. Eu falo, uma empresa, uma fazenda, um negócio é uma missão. Você está ali plantando, tem o gado, tem um produto, é uma missão de alguma forma, ajudar a sociedade. Agora, quando a pessoa coloca aquilo ali, só aquilo ali em primeiro lugar, eu falo que ela vai ter dificuldade. Aí em Goiânia, na região do Goiás, aí em Goiás, o que você percebe, Sérgio? Os empresários, os pecuaristas, eles estão conseguindo equilibrar família, vida, espiritualidade ou não, tá? Igual eu conheço muita gente, buscando só o dinheiro, 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 sucesso, 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 e esquecendo as outras coisas. Olha, a gente precisa ter muito cuidado, porque tudo na vida, essa palavra está até em foco. Eu tenho que ter foco. Mas eu não posso esquecer que foco não é ficar escravo de nada. É interessante, né? Porque quando Deus criou o homem, ele deu ao homem a capacidade de dominar os animais, a terra. O homem, ele pode dominar todas as coisas, mas o segredo é não ser dominado por nada, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque, assim, no meu trabalho, eu preciso de ter um foco, preciso me dedicar, preciso ter o meu tempo, mas se eu ficar preso ao meu trabalho, eu vou acabar tendo problema na minha família. E aí, uma desestrutura familiar, ela vai me abalar emocionalmente, isso vai refletir sobre o meu trabalho. Aí tá, tem gente que consegue conciliar família e trabalho. O cara trabalha, tem um momento do lazer com a família. Eu costumo dizer que não é a quantidade do tempo, é a qualidade desse tempo. É o tempo de qualidade. Eu tenho um final de semana para ficar com a minha família, vamos supor. Mas aí eu sou todo da minha família, entendeu? Agora, tem gente que só tem um final de semana e aí o cara vai pro celular, o cara leva o trabalho para dentro da casa dele e aí acaba que não vai dar certo, né? Então, essas três coisas têm que andar juntas. E o que eu percebo aqui em Goiás, na realidade que eu convivo, pouquíssimas pessoas conseguem conciliar isso. Eu, graças a Deus, consigo, nem por total mérito meu, claro que não, mas pela graça de Deus, porque o Espírito Santo ele vai nos dando essa sabedoria. E para chegar a esse ponto, eu tropecei muitas vezes, eu tive muita dificuldade, eu tive problema com a família. Muita oração. No momento que eu me dediquei demais à igreja, eu tive problema no trabalho, até onde eu percebi que eu tinha que sincronizar essas coisas para tudo dar certo, entende? Então, assim, um recado que a gente pode deixar para os empresários, para os pecuaristas, para os investidores que se dedicam para os seus negócios, é importante investir nos negócios, sem dúvida. Mas se você não tiver um equilíbrio com a família, como o Sérgio falou, um tempo de qualidade com a família e principalmente um tempo com Deus, eu posso dizer assim que vai dar certo, pode até dar certo o seu negócio, mas o preço a ser pago vai ser muito alto, sabe? As consequências na vida de um filho, de uma esposa, de um pai, de uma mãe, vai ser muito alto. Ô Sérgio, eu queria te perguntar, voltando um pouco para o agronegócio, como que você vê as dificuldades que o agronegócio vem passando hoje em dia? Um governo que não incentiva o agronegócio, você vê na prova do Enem, cheio de ideologia detonando o agronegócio, e a gente sabe que o agronegócio hoje é o que sustenta esse país. Como você percebe? Quais são as dificuldades que o agro está enfrentando hoje? Olha, é impressionante como que o cenário do agronegócio ele mudou
da noite para o dia, né? A gente estava vivendo um ano anterior, assim, onde a soja estava num preço muito bom, né? O gado estava ali equilibrado também, e de repente a coisa tomou uma proporção assim, as programações que a gente fez mudou tudo, porque o preço da soja caiu assustadoramente. A gente sabe como é que é mercado, commodities, como é que funciona, mas na maneira que tudo aconteceu foi muito estranho, né? Hoje nós voltamos a ficar refém de uma JBS que determina um cartel que manda no mercado da carne no Brasil, e a gente sabe quem está por trás de tudo isso, né? Nós estamos vivendo um governo que hoje eu estava vendo aí uma matéria, um governo que joga contra aquilo que é a base, o sustento do país. O país nosso é movido pelo agronegócio. E o governo vê o agronegócio não como um parceiro, mas como um inimigo, né? Então é muito difícil. Nós estamos passando por uma situação muito difícil, né? E isso afeta todos os outros meios, né? O agronegócio ele tem uma influência em toda a economia do país. E a situação ela é bem grave. Assim, a gente não sabe até onde isso vai chegar, né? O gado ele chegou no fundo do poço. Eu acredito que não tem mais por onde descer. Os valores que você tem hoje na carne são impraticáveis. Quando você coloca no papel o que você gasta com um colaborador, o que você gasta com medicação, Custos, né? com sal, com tudo que envolve para você produzir a carne, o pasto, a mão de obra, então é inviável, sabe? Os agricultores, os produtores rurais, os pecuaristas são pessoas assim guerreiras para poder se manter hoje nesse negócio. Não é brincadeira, né? Ô, Sérgio, o que eu venho percebendo parece que os pequenos produtores estão acabando, né? Vamos dizer assim, o cara que tinha um pequeno sítio, tirava leite, tinha 20 cabeças de gado, não está conseguindo mais manter. Porque, assim, as políticas econômicas, em vez de ajudar o agro, de alguma forma, ela movimenta a matriz econômica do país, o PIB, nos outros setores. Não vou nem entrar nesse mérito aqui. Não ajuda, né? E parece que a tendência que está caminhando é para piorar, né, Sérgio? Essas questões políticas, né? Olha, é impressionante. O pequeno produtor ele é o mais penalizado nessa história, né? Hoje, você vê que numa propriedade pequena, o que dá para a pessoa, às vezes, tocar é o leite, que num espaço menor o cara consegue ainda movimentar alguma coisa. Gado de corte, esquece. Em pequenas propriedades é impossível. E o leite, o país joga contra, importando leite da Argentina, jogando o preço lá para baixo. Olha, eu sentei com um pequeno produtor e fui fazer uma conta com ele. E quando eu fiz a conta, eu fiquei assim, até com a consciência pesada, porque o cara foi entender que o que ele estava gastando para produzir o leite dele, a produção dele não cobria nem o gasto. Quer dizer, ele estava pagando para trabalhar, entende? Então, os pequenos produtores estão nessa situação. A pequeno prazo vai ter assim, muita gente vai parar, muita gente vai vender propriedade. O leite está tendo uma debandada do leite fora do comum. Está todo mundo parando de mexer com leite. E não é por outra questão, a não ser que não compensa mais. Hoje é zero. O gado de corte, muita gente matando as matrizes. Isso a médio e longo prazo, nós vamos ter também um problema muito sério com a carne, sabe? Então, o cenário hoje é esse, não é um cenário bom, não. A gente que é do ramo tem que saber passar a crise, você tem que equilibrar ali para passar esse momento, mas o que a gente está vendo nesse cenário é um futuro assim muito, muito sombrio, infelizmente. Como diz, que Deus nos ajude, né? É Sérgio, você falou que você passou uma dificuldade. Você tem 4 filhas, mas infelizmente uma partiu. Aí você teve outra filha que teve dificuldade na saúde.
Como que é a mentalidade do Sérgio para enfrentar tudo isso? As dificuldades ao longo da juventude, as tragédias familiares, a questão das dificuldades do negócio. Como que você mantém a sua mente, vamos dizer assim, não vou dizer positivo, mas blindada, sabe, no sentido que vai dar certo? Sabe por que eu estou perguntando isso, Sérgio? Hoje a gente está vivendo uma geração que eu falo que é uma casquinha de ovo. Uma geração dodói, que qualquer coisinha, eu não dou conta, eu não consigo, eu vou desistir, não é para mim, sabe? Então, assim, a mentalidade da juventude hoje está terrível, terrível. Eu não sei se é culpa nossa, que quis, de alguma forma, ajudar os nossos filhos, que vem prejudicando o crescimento deles, de não lidar com os problemas, com as frustrações da vida que são naturais, né? Eu queria que você comentasse como você lida com tudo isso, Sérgio. Olha, eu olho para a minha vida hoje. Às vezes eu converso com a minha esposa, eu estou com 40, vou fazer 47 anos agora, mas a rodagem da vida, às vezes parece que eu tenho muito mais do que isso, sabe? Foram tantas provas e tantas responsabilidades, né? Eu, com 33 anos, eu assumi toda a responsabilidade da família, meu avô faleceu, eu tive que assumir um negócio que tinha uma dívida de 6 milhões, minha avó com tumor na cabeça, minha filha com câncer, e eu tive que trabalhar 7 anos, aqueles 7 anos das vacas magras, só pagando dívida, administrando problema. Eu vou dizer uma coisa para você, eu olho para trás hoje e eu vejo que todas essas dificuldades me fez ser o homem que eu sou hoje. Às vezes as pessoas hoje, elas querem evitar o sofrimento, e o sofrimento, ele faz parte da vida. Quando você olha para o sofrimento e passa por ele com Deus, porque o sofrimento sem Deus é masoquismo, né? Sim. Isso a gente jamais quer para ninguém. Mas sofrer em Deus, sofrer as demoras de Deus, como está lá no Eclesiastes, entrar para o reino do Senhor, prepara a sua alma para a provação. O que eu posso testemunhar para as pessoas, sem nenhum fanatismo, não é nada disso, a vida sem Deus não vale a pena, sabe? Nós não vamos a lugar nenhum se a gente não tiver Deus no centro da nossa vida. Eu costumo dizer que aqui dentro de nós tem um trono onde nada nem ninguém pode assentar. Aqui nesse trono não pode assentar o dinheiro, a fama, não pode assentar nem a minha esposa, nem os meus filhos. Nesse trono aqui, do meu coração, só Deus é digno de sentar. O dia que eu colocar Deus nesse trono, ele vai equilibrar todas as outras coisas. O que está faltando para a nossa juventude hoje é uma experiência profunda com Deus. Os pais têm culpa, porque o meu filho, ele não está tendo a vida que eu tive. Graças a Deus eu estou podendo proporcionar para ele uma vida melhor, uma vida sem trauma, né? Mas isso tem que ter muito cuidado, porque a facilidade... Tem até um ditado que diz assim, tempos difíceis geram homens fortes e tempos fáceis geram homens fracos, né? Perfeito. Nós temos que ter muito cuidado. Meu filho hoje está fazendo faculdade de medicina em Ribeirão Preto, e eu até estou pensando em trazer ele de volta, porque a realidade de uma faculdade de medicina é terrível. Eu podia vir aqui e falar para vocês que é maravilhoso, vamos embora, meu filho tem que ser médico. Só que eu sentei com meu filho e falei, olha, antes de um profissional da medicina, eu quero ter um homem íntegro. Eu quero ter um homem de Deus, um homem verdadeiro. É o mais importante, Sérgio. Hoje, o que estão fazendo, a doutrinação dentro das faculdades. Hoje o jovem na faculdade ele só pensa em sexo, ele só pensa em cigarro eletrônico, só pensa em bebida. É uma coisa terrível. E por mais que a gente ensina, por mais que a gente orienta, mas a influência que vem de fora é muito grande, sabe? Eu, graças a Deus, meu filho é um menino muito bom e eu estou ali junto, mas ai de mim se eu não chamar a atenção. Esses dias eu tirei ele da faculdade, levei ele para a fazenda e falei, olha, o seu pai, para proporcionar essa faculdade para você, eu subo em cavalo até hoje, entendeu? Eu tenho que ralar, eu tenho que fazer a coisa no sol, eu tenho que pôr a mão na massa. Meu avô, para deixar isso aqui para nós, a mão dele sempre foi uma mão de calo,
nada vem de mão beijada. Então, às vezes, eu levo meu filho, boto ele para ralar, boto ele no sol, boto ele para sentir o preço das coisas, para dar valor. Porque hoje, pai e mãe acha que dar tudo para o filho é o que é bom. E, às vezes, você tem que puxar a rédea um pouco, tem que ser um pouco mais firme. A hora de abraçar, de colocar no colo, de dar carinho, maravilha. Mas a hora de chegar junto, de cobrar, de corrigir. E não, tenho certeza que é isso que está faltando. Né? Eu vejo os outros pais, sem querer julgar, mas na convivência, é muita moleza, sabe? Então, os pais têm uma responsabilidade muito grande em isso tudo. Isso que você trouxe, Sérgio, mostra que o ambiente que a pessoa está inserida, ela tem uma grande influência em determinar quem ela vai ser. Então, assim, se eu ando com águias, eu vou ser águia, né? Se eu ando com coiote, eu vou ser coiote, não tem jeito. É difícil. O ambiente não determina quem você é, mas tem um grande poder de influência. Demais. Então, sim, por isso que eu falo, a gente tem que zelar dos nossos jovens, zelar dos nossos filhos, o ambiente que eles estão vivendo, as amizades, porque, assim, além da gente deixar a educação, que é importante, eu falo para os meus amigos, o mais importante que eu posso deixar hoje para os meus filhos, eu acho que para você vai ser a mesma coisa, Sérgio, não é nem educação, é deixar o caminho de Deus. Porque educação, depois dinheiro, tudo isso aí fica... Eles organizam. Agora, se a gente deixar o caminho de Deus, cara, eles vão enfrentar qualquer coisa, qualquer dificuldade e vão saber lidar. Como, igual você falou, como homens íntegros. E isso é o que falta hoje, né? Eu falo, hoje as empresas carecem de líderes, realmente líderes, com atitude, com integridade, líderes humanos, líderes que pensam em resultados, né? Então, isso falta família. Hoje, tem pais muito moles. Quando eu quero dizer, não é mole de ser fraco, mas é mole de faltar autoridade de pai. O pai não é amigo do filho. O pai é pai. O pai acolhe, abraça, ama, beija, mas é pai. Na hora de falar não, precisa falar não. Ô, Sérgio, vamos para a última pergunta. Aí depois eu vou pedir para você fazer um convite, que semana que vem você vai estar aqui em Paranaíba, né? Do Grupo Jesus Vivo. Você fazer uma chamada. Ô, Sérgio, só para a gente finalizar, então, última pergunta. Quais os conselhos você daria para um empreendedor, para um empresário, para um pecuarista que está começando a sua carreira? O que ele tem que pensar a seguir, vamos dizer assim, para conseguir viver bem dentro dos valores cristãos, dentro do caminho de Deus? E conseguir sucesso nos negócios, obviamente, também. E na família. Olha, eu perdi meu pai muito cedo, né? Eu praticamente não convivi com meu pai. Meu pai faleceu com 33 anos. Mas eu tive 2 avós, materno e paterno, que foram muito presentes na minha vida e foram 2 homens assim que marcaram a minha vida. Não é porque são meus avós, mas ensinaram tudo que eu aprendi como homem. Eles foram 2 grandes exemplos de pai que participaram da minha vida mesmo. E dos 2, todos os 2 trabalhou também com agronegócio também. E o que eu aprendi dos 2, a base de todas as coisas chama-se honestidade, sabe? Integridade, honestidade. Se você trabalhar com honestidade, meu avô falava assim, olha, a natureza, você para produzir não precisa explorar a natureza, você não precisa explorar as pessoas, você não precisa passar em cima de ninguém. Trabalhe de forma íntegra, seja honesto, seja equilibrado, que tudo na vida vai dar certo. E para isso, eu tenho que ter uma experiência com Deus. Senão eu não consigo. No mundo de hoje, com tanta pressão, com tantas situações difíceis, um mercado extremamente competitivo, as pessoas querendo uma engolir as outras, né? Não é só ganhar dinheiro. O dinheiro é consequência. Todo mundo quer, ele é importante, faz parte da vida, claro. Mas ele é uma consequência. Fazer com amor, sabe? Fazer aquilo ali com essa honestidade. Essa é a base de tudo. Você sendo honesto, sendo íntegro, sendo justo. Eu gosto de uma palavra que está lá em Miqueias. Ela serve muito para tudo isso que nós estamos falando. Lá está escrito assim: já te foi dito ao homem o que o Senhor espera de ti, que pratiques a justiça,
ames a bondade e ande com humildade na presença do Senhor. Então, eu quero deixar essa mensagem para todas essas pessoas. Seja justo, seja bom e seja humilde. Se você fizer essas 3 coisas, meu amigo, você vai ser... Tudo na sua vida vai dar certo, porque Deus vai estar te abençoando em todas as coisas. Vai ser vencedor em nome de Jesus. Amém. Sérgio, agora, para a gente finalizar, de fato, faça um convite para o povo de Paranaíba para a semana que vem, que você vai estar aqui. Vou lá te dar um abraço, participar do grupo lá com você. Que maravilha. Olha, a cidade de Paranaíba já faz um pouco parte da minha vida, né? Aí tem pessoas que a gente gosta muito, Padre Alessandro, Paçoca, não vou nem citar nomes aqui que eu vou ser encher muita gente. Eu tive aí, tomei a água aí dessa terra e me apaixonei, sabe? Que bênção. Muito bom, uma cidade muito maravilhosa. Eu vou estar aí já pela 4ª vez, se eu não me engano. Então, na próxima segunda-feira, dia 11 de dezembro, nós vamos estar aí. E espero que todas essas pessoas que estão nos acompanhando, aquelas que ainda vão assistir essa live, possam estar conosco. Eu tenho certeza que Deus está preparando algo muito especial para nós nessa noite. Vai ser um derramamento de graça, Sérgio. Amém. Sérgio, muito obrigado. Gratidão. A gente vai se falando. Até semana que vem, Sérgio. Eu que agradeço a oportunidade. Foi um prazer enorme. Que Deus te abençoe, meu irmão. Amém. Fica com Deus. E te espero lá semana que vem. Falou. Grande tchau. abraço. Tchau.